essa transição religiosa no Brasil, né? Alan, seja muito bem-vindo, obrigada. Já te conheço das redes sociais, agora está aqui com a gente no nosso programa. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho também. Gente, o Alan é teólogo, mestre em religião, direitos humanos e sociedade pelo Instituto Adventista na Itália e tem doutorado em teologia pela Faculdade Teológica Católica de Palermo, na Itália. Alan, a gente quer saber primeiro o que explica essa transição religiosa, né? Do número crescente mais de evangélico do que de católico. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriela. Boa tarde a todos que nos escutam, nos assistem. Bom, eu acredito que é importante a gente iniciar um tipo de diálogo ou análise a respeito disso, que é muito complexo e muito multifacetado, separando um pouco esse termo que tende a generalizar os evangélicos, né? Quando muitas pessoas falam de evangélicos, algumas delas tendem a tratar como um grupo monolítico, um bloco único que pensa do mesmo jeito, e a Renata, se eu não me engano, abordou de uma forma muito bacana as diversas nuances que cada um possui. Só para a gente ter uma ideia, esse grupo de evangélicos, como assim os chamamos, eles abrangem correntes históricas com características bem próprias, e a gente poderia dividir pelo menos em três grupos fundamentais. O primeiro são os protestantes históricos, denominações clássicas que surgem a partir do século XIX, a gente pode mencionar luteranos, presbiterianos, metodistas, batistas, adventistas e tantas outras. Existem os pentecostais, que sobretudo no século XX, a partir de 1910, eles vão surgindo com mais força no Brasil e sempre vão enfatizando experiências místicas com o Espírito Santo, cura divina, falar em línguas. A gente tem algumas igrejas como a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã no Brasil, que vão falar bastante a respeito desse modelo de igreja pentecostal. E agora, um pouco mais recente, nós temos os movimentos neopentecostais, que surge após os anos 70, de uma maneira mais proeminente, mais forte aqui no nosso país, marcado por uma ênfase em prosperidade econômica, uma teologia da prosperidade, incluindo igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, a Renascer em Cristo, a Poder Mundial do Reino de Deus, e dentre outras. Então, quando a gente faz essa separação, a gente já começa a entender que o crescimento de um não significa necessariamente o crescimento do outro. E seguramente os crescimentos de evangélicos no Brasil, mais fortes, sólidos e expressivos, partilham do segundo e terceiro grupo. Estou querendo dizer os pentecostais e os neopentecostais. Uhum. Os protestantes reformados, eles não representam uma grande fatia de crescimento. E para a gente entender essa transição, a gente precisa, Gabriela, abordar a questão por alguns eixos. A primeira delas é o eixo etário. Por exemplo, os católicos estão envelhecendo e por nutrirem um catolicismo culto, isto é, provavelmente o amigo, a amiga de casa que está escutando a gente já ouviu falar sobre ser religioso não praticante. O catolicismo era muito reverberado sobre essa ótica, né? A pessoa dizia que era católico não praticante. Isto é, um catolicismo cultural. Eu estou na Itália, praticamente 90% das pessoas aqui são católicas, mas são católicos culturais. Eles não dão necessariamente um valor transcendental à missa ou às práticas religiosas, mas como eles herdaram esse catolicismo, eles acabaram mantendo isso como identidade cultural. Só que esse grupo, que antes compunha a maioria, década de 40, 50, 60, estão envelhecendo e não estão passando essa herança cultural para os seus descendentes. Então, quem está vindo agora, geração Z, geração Alfa, é uma geração mais ligada na experiência, no contato com o místico, no contato com o transcendente. E aí, essas igrejas pentecostais e neopentecostais ganham de goleada, porque oferecem cura, porque oferecem experiência com o místico, porque trabalham com resoluções concretas de problemas e porque oferecem aquilo que numa igreja tradicional, seja ela católica ou reformada, dificilmente ele vai ter, que é a imprevisibilidade. Então, é tudo previsível dentro do espaço católico romano, dentro do espaço reformado protestante, mas não existe previsibilidade dentro dos espaços pentecostais e neopentecostais. Então, esse seria um primeiro eixo que eu abordaria. O segundo, Gabriela, é o eixo econômico. As pesquisas indicam um crescimento maior de evangélicos em camadas mais pobres da sociedade. E não é à toa que o evangelicalismo no Brasil tem cara, classe e gênero. Normalmente, a maioria esmagadora desse representativo protestante, ou dessa representação protestante, é mulher, parda ou negra, e pobre. É nesse eixo que o evangelicalismo nada de braçada, onde há mais carência econômica, onde há mais oportunidade para um desejo de experiência transcendente ou para esquecer da dureza da realidade da vida, o grupo cresce. E isso gera esperança nessas pessoas que estão vivendo uma vida difícil e faz com que elas se apeguem ainda mais à fé. Não é à toa que recentemente foi publicado por um meio acadêmico uma pesquisa mostrando que quanto mais o país entra em crise econômica, mais as pessoas tendem a se converter a religiões ou experiências
místicas, transcendentes, para esquecer as mazelas da vida e se apegar numa esperança de futuro. Então, esses dois primeiros eixos, na minha perspectiva, são fundamentais para que a gente entenda essa migração ou essa conversão em massa para o campo protestante, evangélico, ou como a gente prefere chamar. Interessante, bem interessante isso que você falou, principalmente do público mais jovem, né? Que eu ia comentar isso, eu ia te fazer essa pergunta. Que a gente vê esse público mais jovem indo pro lado místico, né? Então acaba que, né, como você disse, a religião busca aquela pessoa para trazer mais próxima de Deus, então fazendo retiro, né? Coisas que a gente vê muito nessas igrejas evangélicas. E você acredita, Alan, que a falta de padres, a escassez de padres, principalmente na periferia, tem também influenciado nessa falta de crescimento da Igreja Católica? Gabriela, a sua pergunta é um gancho muito oportuno, porque de fato esse era o próximo eixo que eu proporia como abordagem. Quando a gente fala sobre o eixo vocacional, a gente tem um contraste gritante entre católicos e evangélicos. No meio católico, a vocação é um elemento que vem confirmada a partir de muitas questões, da renúncia, da abnegação, do celibato, da figura masculina como única possibilidade. Então a gente vê uma série de situações que podem obstacular a entrada de novos líderes de fé em comunidades católicas, líderes reconhecidos institucionalmente, eu quero dizer. Por outro lado, quando a gente vai para o campo protestante, evangélico, pentecostal e neopentecostal, a gente não vê essa mesma crise vocacional, porque as premissas da vocação, para um e para outro, são diferentes. Então, enquanto na Igreja Católica tem que ser homem, tem que ter celibato, e você tem que demonstrar uma abnegação muito grande, até o conceito de abnegação no evangelicalismo é diferente. Você vai se abnegar do quê? Você não vai precisar se abnegar de ter uma família. Você não vai precisar ser necessariamente homem. Você não vai necessitar necessariamente passar por um ciclo longo de estudos. Existem movimentos evangélicos em que o pastor não é formado em uma faculdade. Eu não estou falando isso como demérito, eu não estou falando isso como fator de inferiorizar esse líder de fé. Eu estou simplesmente desconstruindo uma possibilidade difícil de ascender à figura de liderança. Então, enquanto há uma previsibilidade até na questão da remuneração do líder religioso católico, cada igreja, cada denominação evangélica cristã tem políticas diferentes. Por exemplo, existem pastores que vão ganhar o salário com base no dízimo direto dos seus fiéis. Então ele tira 85% do valor dos dízimos destinados àquela igreja e ele faz o salário dele. Ele é como se fosse um self-made man. Ele faz o salário dele. Outros, porém, em instituições maiores e mais reguladas, recebem um valor, mas ao mesmo tempo tem uma perspectiva de crescimento, aumento de pontos, etc. Então esse eixo vocacional que você tocou, Gabriela, é muito forte, é potente, é importante. Eu chamo de eixo vocacional. Mas tem um que talvez, Gabriela, na minha perspectiva, é o mais importante de todos e é o divisor de águas para demonstrar esse crescimento exacerbado de um lado e a diminuição tão tenaz do outro, que eu chamaria de eixo estratégico de evangelismo ou evangelização. Claramente, o campo católico é um campo que nós poderíamos chamar de igreja da manutenção. Então, qualquer cidade que você vai, grande ou pequena, tem uma igreja no centro, uma praça em volta dela, e a vida segue. Aquela igreja ela está parada no tempo. A arquitetura dela é diferente da cidade, ela não reverbera a atualidade da cidade, porque ela está ali há muito tempo e ela está ali parada. Ela abre uma vez na semana, ela funciona com a missa, com a Eucaristia, acabou, fecha as portas, todo mundo vai embora. A igreja evangélica não. A igreja evangélica ela não está no meio da praça, ela não está, às vezes, numa posição estratégica. E é exatamente essa aparente falta ou esse ponto negativo que vira ponto positivo. Porque essa igreja ela se instala onde tinha um bar, onde tinha um boteco, onde tinha uma lotérica, onde tinha uma casa de uma família que vira igreja, em um estádio ou em um lugar maior que são as mega churches. Então a gente tem uma pluralidade e uma capilaridade de igreja pentecostal que está presente em todos os lugares. Então elas vão ter mais acesso às pessoas da baixa renda, mas elas também estão chegando e estão alcançando as pessoas da classe mais alta, porque elas são mais fáceis de serem implementadas. E ao contrário da católica, elas abrem às vezes todo dia. Tem o culto da libertação, tem o culto do descarrego, tem o dia que eles oferecem lição de vestibular, de cursinho, tem o dia que eles vão distribuir sopas, então eles estão mais presentes. Isso faz parte de um movimento ainda maior, chamado Teologia do Domínio. O que é a Teologia do Domínio? É um movimento que surge nos Estados Unidos a partir dos anos 70 e que se propõe a dominar os campos mais importantes da sociedade. Ela também é conhecida como a Teologia dos Sete Montes. Por quê? Porque ela quer estar presente na cultura, ela quer estar presente na política, na economia, na educação, na mídia, na própria igreja e na família. Então, a partir dessa estratégia, ela está obtendo penetração em todos os eixos. Você abre uma rede social, tem alguém
crente que viralizou pelo seu jeito de falar, linguagem, rede social, a bancada evangélica, a família que tem aquele estilo de família tradicional. Então, percebe como o evangelicalismo está presente em muito mais do que simplesmente um culto de domingo ou um culto de sábado. Então, eu atribuo esses eixos como eixos basilares para demonstrar o crescimento do evangelicalismo e a perda de popularidade de adeptos do catolicismo. Alan, que riqueza de análise, hein? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando com você, mas olha só, eu vou deixar essa oportunidade também para o pessoal olhar o seu Instagram, que eu sei que é bem famoso. Você fala um pouquinho sobre essas análises, deixa tudo bem dinâmico. Qual é o seu arroba aí para o pessoal seguir? Poxa, obrigado, Gabriela, por ter mencionado. Eu faço um trabalho no meu Instagram que é @gentilalan, é meu sobrenome e nome, onde eu teço análises tanto sociais, antropológicas e até mesmo outros modelos de leituras da Bíblia, para tentar desfazer um pouco aquela leitura normativa e dar outras possibilidades para o texto. Então, eu faço isso com muito carinho, tento fazer sempre com muita abertura para diálogo, para ouvir outras perspectivas e sempre com muito amor para poder ajudar pessoas a conseguirem ter uma fé saudável, equilibrada. Excelente. Então, pessoal, fica aí a dica. Instagram, @gentilalan. Já podem seguir e acompanhar todo o trabalho dele sobre teologia. E Alan, muito obrigada pela presença aqui conosco, com essa riqueza de análise e de informação que você explicou pra gente aqui hoje. Com certeza, esclareceu muita coisa para todo mundo, viu? Volte sempre aqui com a gente. Sou eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição, vocês fazem um trabalho sério e é um prazer poder contribuir com redes de comunicação e pessoas que realmente se doam naquilo que fazem. Obrigado e um bom prosseguimento para todos. Obrigada, bom fim de semana. Igualmente. Vamos seguir, pessoal, porque sextou com S de